Vamos ajustar aqui, então, por conta da questão agenda. Eu gostaria de solicitar aqui a presença do secretário adjunto de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, secretário Rodrigo Schnitzer. Por favor, uma salva de palmas a ele. Por conta do exíguo tempo e espaço, secretário, nós gostaríamos de lhe comunicar de que o senhor vai fazer sozinho a explanação, sem problema nenhum, e contaremos com a participação, então, do ou 4 vezes intendente do município de Federação, seu Carlos Seco, que nos prestigia com a sua presença, para a primeira hora da tarde. Tem problema, secretário? Aí o senhor faz a sua explanação solo, e o senhor fica cumprindo a sua agenda normalmente, sem óbice qualquer. Pode ser? Então tá. O microfone. Então, o passador está aqui. Então, a partir de agora, com a palavra, o secretário adjunto de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, Rodrigo Schnitzer. Ele que, quando conversamos, ao convidá-lo para vir à Uruguaiana nesse momento, ele nos contava que tem uma grata satisfação por passar quase sempre por aqui, porque ele é motociclista, então ele faz as voltas dele pelo Mercosul, passando por Uruguaiana. Mais ou menos essa história de relacionamento com o nosso município. Isso aí mesmo. Não esqueci, não esqueci. Não esqueci. Muito bom dia a todos. Prazer estar aqui. Quero parabenizar o CDL aqui de Uruguaiana, na pessoa da presidente Mercedes e toda a sua diretoria, a sua equipe, bem como todos os colegas de governo que tiveram aqui antes de mim, o nosso líder do governo, o deputado Frederico, o nosso secretário Hernani, o nosso prefeito Delgado, enfim, pessoal da Receita, todos os demais participantes. Vamos lá rapidinho, acho que por conta da questão do horário, né? E agradecer também a oportunidade de poder passar aqui para vocês um pouco da missão que o governador Eduardo Leite demandou à Secretaria de Turismo do Estado, trabalho esse que vem sendo desenvolvido pelo nosso secretário estadual e deputado estadual, né, Ronaldo Santini. Vamos lá, rapidinho. Então, 2024, né, como é de conhecimento de todos, ele apresentou um cenário bem difícil para todos nós, né, fazendo um recorte aqui, em especial o turismo, obviamente, mas 2024 foi um ano muito difícil e teve um reflexo, né, dessa catástrofe climática no turismo em especial, que trouxe uma redução da competitividade turística do nosso estado, uma sensação de insegurança generalizada, né, e gerada por imagens negativas, diminuição no fluxo de turistas e dificuldade para recuperar a infraestrutura e a confiança, né? Nós passamos até bem recentemente, quando tinha um anúncio de uma chuva mais forte, né, vendaval, etc., todo mundo ficava muito receoso, muito preocupado, e essa é uma questão que está muito presente ainda, né, no nosso dia a dia. Tá? Trazendo aqui 2 gráficos para vocês que traduzem, né, um pouco desse impacto, né? O primeiro que traz a queda da atividade turística, né, aqui do nosso estado, a partir da sequência de eventos, onde o 100 é o percentual médio nacional e o nosso estado é a linha vermelha. E fica muito marcado, né? Aqui, lá em 2020, por conta da pandemia, nós tivemos aqueles impactos, né, que atingiram o Brasil e o mundo, depois uma linha ascendente de recuperação em paralelo, né, com Santa Catarina, Paraná e o restante do país. E aqui, em 2023, a partir dos eventos do lado do litoral norte, do Cará, etc., né, e, por consequência, Vale do Caí e os da Serra Gaúcha, marcaram com uma linha descendente, né, com uma tendência, porque o evento em si ele gera reflexos que não se esgotam só no evento, ele tem uma série de desdobramentos posteriores. E, em seguida, aqui, em 2024, em maio, a questão que efetivamente nos impactou, né? A nossa previsão é que estamos trabalhando no sentido de recuperar, mas o espaço que foi perdido, sob o ponto de vista turístico, e nós tínhamos esse receio, e isso se apresentou
nesse inverno, como em 2024 nós, de alguma maneira, nós estivemos no período do ano que é mais forte para nós aqui no estado, enquanto turismo de inverno, nós estivemos fora da prateleira, né? Nós tivemos um ganho por conta de outros estados, como é o caso de Santa Catarina, que ganhou espaço. Tá? E aqui, no outro gráfico, a gente traduz a questão dos assentos nos voos, certo? Da mesma maneira, ó, 2023, 2020, e depois, aqui em 2024, né, o impacto por conta do fechamento do aeroporto Salgado Filho. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, para aí. Importante destacar para vocês, tem uma diferença, né, na questão de voos e assentos. Né? A gente está projetando aqui para 2026 um alinhamento, novamente, né, com patamares anteriores. A aviação ela tem uma série de... É um segmento muito sensível a questões de câmbio, circunstâncias mundiais, né, e também outras questões vinculadas à disponibilidade de aeronaves. Então, aqui a gente sente diretamente o seguinte: não aumentaram a oferta de voo, não está associada a oferta de voo e a oferta de assentos, ela não está linkada diretamente, porque a gente percebeu que a quantidade de voos é a mesma, só que as aeronaves com uma capacidade maior. Então, isso faz com que essa oferta de assentos avance. Enfrentamos todas essas situações, obviamente, e conseguimos lá, né, em 21 de outubro de 24, superar, com muito trabalho, resiliência, e o simbolismo, né, a reabertura, melhor dizendo, do aeroporto, é muito simbólica para a gente lá nessa data. Falando um pouco de Uruguaiana, né? Porta de entrada do Brasil aqui no Pampa, localizada na fronteira, uma das principais portas de entrada do país, conectada com a Argentina através da ponte internacional. Cidade que tem forte influência cultural platina, expressada, né, na gastronomia, música e tradições gaúchas. Turismo da fronteira movimenta visitantes em busca de compras, lazer e experiências culturais únicas. Além do comércio, Uruguaiana vem se destacando, né, pela questão dos eventos tradicionais, como a Califórnia, né, que é um símbolo, Califórnia da canção, como é um símbolo da cultura gaúcha. O Rio Uruguai e as áreas rurais no entorno proporcionam belas paisagens e experiências ligadas ao campo, e a cidade se consolida como destino estratégico a partir de roteiros de integração com Corrientes, Buenos Aires e Montevidéu, fortalecendo o turismo rodoviário e cultural. Falando de cultura e tradição, que geram turismo, né? A questão do carnaval aqui de Uruguaiana, que é conhecido, né, nacionalmente e internacionalmente, né, com a capacidade de atrair em torno de 80 mil pessoas para a Avenida Presidente Vargas, né, com uma característica marcante, é a rivalidade, né, entre as duas escolas, né, os Roxinóis e os Nidos da Cova da Onça. Turismo de compras e integração regional. Uruguaiana, né, integra o circuito das cidades gêmeas do Mercosul, com Passo de Los, formando uma região de intenso fluxo comercial e turístico. Os free shops instalados na cidade impulsionam o turismo de compras, atraindo os visitantes dos dois países em busca de produtos importados e preço compatível. O setor de comércio e serviço cresce, alavancado, obviamente, né, por esse segmento de compras que vem se fortalecendo. A questão dos free shops aqui já foram trazidas e discutidas aqui de maneira bem intensa por vocês mesmos, pelos empreendedores, pelo o pessoal do comércio. Isso fica bem claro o quanto é pujante e o quanto a questão dos free shops, através dessa iniciativa, vem mudando a realidade aqui da cidade, né? Atualmente, 13 complexos de free shops,
37 milhões de dólares movimentados em 2024 e em 2023 concentrou 40% de vendas do volume dos free shops em toda a fronteira do nosso Brasil. Números muito semelhantes, inclusive, com o que o Altemir da Receita trouxe aqui recentemente, quando ele falou em torno de 40%, né, do mais de 120 milhões de dólares, né, a projeção. Outro indicador importante aqui de Uruguaiana é a questão do ponto migratório terrestre, né? O primeiro município que mais recebe estrangeiros via terrestre no Brasil, maior porta de entrada terrestre de estrangeiros no país, sendo responsável por mais de 50% desse fluxo. 6 mil passageiros no aeroporto Rubem Berta em 2025, essa é a projeção. E aqui eu trouxe um panorama da ocupação do voo Porto Alegre, só para vocês terem uma noção, jura em torno de 70% de ocupação média, né, desse voo da Azul, que atualmente é ofertado em 3 frequências semanais. Investimentos recentes do Estado, né? Tivemos aqui a questão da construção de uma área turística junto ao Largo do Beira-Rio, com um repasse do Estado de quase 1.200.000, uma obra que já foi concluída. Temos a revitalização do shopping da Baixada, ali o Camelódromo, também concluído com um repasse de R$ 723 mil. Temos um projeto que está em andamento de sinalização turística aqui junto a um convênio com a Prefeitura da monta de mais de 270 mil para placa de turismo, placa de sinalização turística, 66 placas. Está em andamento ainda um convênio com a Prefeitura, que estive agora, antes de vir para cá, lá no gabinete com o prefeito Delgado, tratando que é a revitalização e uma reforma e instalação de um centro de atendimento, um CAT, né, junto à aduana, que é um avanço muito importante. Nós precisamos qualificar a entrada do turista argentino, né? Quem passa aqui na época da temporada sabe a dificuldade, o fluxo que tem, toda a dificuldade, e, enfim, é a porta de entrada do país. É um avanço importante para a Uruguaiana, no sentido de ter um espaço que ofereça uma condição mínima de Uruguaiana se apresentar para esses turistas, né? Assim como também para a gente oportunizar para outras regiões do Estado que venham para cá também, né, apresentar o seu destino, os seus destinos, até porque uma das missões e tarefas que a gente tem é fazer com que esse turista argentino, uruguaio, todos que adentram o nosso Estado, eles parem, não só façam o seu pernoite, não só façam eventualmente um almoço ou uma janta, mas que eles entrem, conheçam, comprem o nosso comércio e ajudem a gente a desenvolver todas as cidades, né, que, porventura, eles venham a passar. E isso o secretário Santini fala muito e valoriza muito no seguinte sentido: nós temos que vender que eles têm que aproveitar a viagem, não o destino. E isso faz toda a diferença, né? Isso é um trabalho que já vem sendo feito. Nessa Gramado, Canela, recentemente já sentiram um aumento, né, da presença dos argentinos na casa de 7%, agora recentemente, mas nós temos muito ainda a avançar nesse sentido. Tá? E, por fim, um convênio com o SEBRAE, que nós estamos na iminência de assinar, que fala muito disso, fala sobre promover a qualificação dos paradouros ao longo do eixo da 290, 282, 285 e assim por diante, no sentido de qualificar essas paradas e oportunizar, né, que o turista argentino, em especial, ele se depare com os pontos e com os atrativos turísticos que tem naquela cidade e ao longo dessa viagem. Turismo movimenta a economia, gerando emprego e valoriza os territórios. Investir no setor é investir no futuro da comunidade. Foi muito do que já foi passado aqui antes, por quem me antecedeu, né? Eu vi isso de maneira bem clara. Empreendimentos locais são fundamentais. A base do turismo está nos serviços oferecidos pelos empreendedores. Hospedagem, alimentação, atrativos e experiências. Esses 4 itens, pessoal, são fundamentais, porque a ausência deles impacta, né, sobremaneira essa questão da permanência do turista. Tá? Se ele não tem hospedagem, ele não fica na cidade. Se ele se hospeda, obrigatoriamente, ele só se hospeda onde vai ter uma alimentação adequada, né?
E ele busca os atrativos e as experiências que aquela cidade oferece. Em falta de algum item desse, essa cadeia não fecha. Ele acaba olhando e mas não, vamos fazer mais 50 quilômetros, vamos fazer mais 100 quilômetros para frente, acaba não ficando, e esse é o desafio, né? Fazer com que ele fique e venha conhecer as cidades. Aprimoramento é prioridade, é fundamental modernizar os espaços, qualificar o atendimento, as estruturas de serviço, para melhorar a experiência. Eu trouxe essa imagem aqui porque é bem interessante, né? Aqui uma propriedade lá na Serra, onde ele tinha a propriedade era igual a tantas outras. E o que eles tiveram a ideia? Eles criaram um passeio na Tobata. Aquilo ali, uma Tobata, eles colocam o turista dentro da experiência, ele faz um tour pela propriedade na Tobata. A Tobata, um trator daqueles que eles usam, né? Entendeu? Outra propriedade lá, que ele tinha um rio, uma passagem interessante, resolveu criar um passeio de quadriciclo. E assim são os diferenciais. Cascata do Caracol. Bom, já tem um teleférico, já tem um mirante. Ou seja, é assim que a gente vai, né, estruturando melhor a infraestrutura, o equipamento, para ter mais aderência, né, e mais atratividade. Dentro desse cenário de avanço, né, do segmento como um todo, houve um avanço bem significativo recentemente, que é a questão lá do Cadastur. Cadastur é o cadastro de prestadores de serviço no segmento do turismo, que é regido lá pela Lei Geral do Turismo, aonde, né, essa lei ela trata da regulamentação de alguns serviços que obrigatoriamente tem que ter esse cadastro, né? Como a questão do guia, por exemplo, né? Guia de turismo só é guia se tiver com o seu cadastro vigente, e é o que regulamenta, tá? Esse é um mecanismo, uma ferramenta do governo federal, aonde ele se utiliza do Cadastur para ter uma radiografia e identificar, a partir dessa radiografia, o quanto aquela cidade é turística, efetivamente, né? Então, cidades que não têm, né, hospedagem cadastrada, restaurante cadastrado, padaria, confeitaria, locadora, agência de viagem, empresa de transporte, guia de turismo cadastrados, né, dá um sinal claro de que ela não tem aquela, em que pese talvez ela tenha atrações turísticas, né, muito interessantes, mas que ela não está estruturada turisticamente. E uma cidade que não está estruturada turisticamente, em que pese ela tenha talvez algum atrativo, isso acaba não tendo muito significado. Por quê? Porque o turista vai lá, visita aquele atrativo e vai embora. Ele não compra nada no comércio, ele não se hospeda, ele não consome, ou seja, no final do dia ele não deixa nem R$1 naquela cidade. E aí isso por si só, né, não faz com que a questão turística avance. Mas essa questão do Cadastur, a partir dessa nova regulamentação lá da Lei Geral do Turismo, ela possibilita que os agricultores familiares se incluam no Cadastur, tá? Isso é um marco histórico para o turismo rural gaúcho. Por quê? Quando aquele pequeno proprietário, aquele pequeno agricultor tem uma propriedade e recebe aquele turista para fazer um piquenique, né, ele não tinha como, efetivamente, emitir nenhum tipo de comprovação fiscal, né, não tinha nada, ele não era, como é que é o termo adequado? Ele não era formalizado, eu acho que esse é o termo, habilitado, formalizado. A partir dessa mudança na lei, que foi um trabalho já desenvolvido de bastante tempo, ele passa a poder, e essa é a próxima etapa desse trabalho, a partir do seu talão de produtor, emitir, inclusive, uma comprovação de hospedagem ou de até venda de alguma da mercadoria, de alguma geleia, algum queijo, enfim, algum produto que ele produza naquela propriedade. E isso vai fazer com que
a partir dele se cadastrando, desse cadastro, inclusive ele possa viabilizar recursos de financiamentos, etc., vinculados ao turismo. Isso é um ganho bem significativo. Uma das linhas de recurso é o do Fungetur, e o Fungetur é uma das linhas com um percentual de juro atualmente mais atrativos. Tá? Tanto isso é bem importante e, com certeza, com o passar dos tempos, vai fazer toda a diferença. E, para nós, outro aspecto muito importante no que diz respeito é o fato da gente ter sido escolhido o Rio Grande do Sul como estado piloto para essa implantação e, com isso, assumir, né, um protagonismo no turismo rural brasileiro muito significativo. Esse aqui foi o ato, foi a Casas Otes, essa vinícola lá de Bento Gonçalves, a primeira equipamento de turismo rural, né, a se cadastrar no Cadastur, né, e, obviamente, né, trazendo aqui agora para vocês um pouco dos impactos e dos potenciais dessa nova política que eu já discorri um pouco aqui anteriormente. Questão de segurança jurídica aos agricultores, né, a partir do cadastro no Cadastur, valorização econômica e cultural do turismo rural como um vetor estratégico da geração de renda e preservação das tradições, e maior visibilidade e acesso a políticas públicas. Empreendimentos passam a integrar os programas de fomento e qualificação oferecidos pelo governo federal. Foi o ato lá da assinatura, né, dessa portaria, foi lá na Expo Inter, com a presença do representante da Câmara dos Deputados Federais, o nosso governador Eduardo Leite, a secretária executiva do Ministério do Turismo e o nosso secretário Ronaldo Santini. Dentro do trabalho que a Setur vem desenvolvendo, associado a isso tudo, ainda tem a nossa campanha de verão, que foi lançada agora recentemente lá, entre outros lugares, na FIT em Buenos Aires. Nós oportunizamos a 40 destinos que estivessem junto conosco na FIT. Uruguaiana estava presente, muito bem representada lá pela sua equipe, né, na questão da gente trabalhar a questão do nosso verão. O turismo tem isso, né? Quando tu está na primavera, saindo tu já está trabalhando o verão. E aí, quando está no verão, saiu terminando o verão, não entrou bem o outono, tu já está trabalhando o inverno. E aí a gente vai indo nessa sequência. E dentro dessa lógica e desse trabalho de dar visibilidade aos destinos gaúchos, a Secretaria, né, o Governo do Estado, vem trabalhando de maneira intensa nos destinos aqui da América do Sul em especial, além de alguns destinos da Europa, como Portugal, por exemplo, no sentido de oportunizar que os destinos participem, né, vão junto conosco nessas feiras e possam apresentar, né, os seus destinos. Tá? A ideia, ao final do dia, é promover o turismo no Estado o ano todo. Então, é por isso desse trabalho e dessa dinâmica que está sendo estabelecida. Foto lá na FIT, né? Nosso governador, nosso líder do governo, Frederico, secretário, enfim. Né? E aqui para vocês um pouco do reflexo desse trabalho todo. E trouxe aqui 3 questões que eu acho que são importantes. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado mais seguro para os turistas em todo o nosso país. Eu acho que isso é um cartão de visita muito importante e valoriza. A questão de segurança é uma coisa que o turista sempre observa. Né? O nosso estado é identificado como o segundo estado mais acolhedor do Brasil. É outro cartão de visita, né, muito importante. E aqui, uma das revistas que a gente, né, vem divulgando o nosso trabalho, Volta ao Mundo, que é importante também que, a partir de iniciativas como se não me falha a memória agora, tá? É Distrito Federal, tá? Distrito Federal e Santa Catarina. Tá? É emblemático para a gente, né? Porque se a gente for lembrar, uns anos atrás, a questão de segurança pública para nós aqui era um problema gravíssimo, né? E com o trabalho dos governos e tal, isso superou. Mas Brasília, lá, o Distrito Federal, pela natureza, por ser a sede de uma série, né, tem essa questão em Santa Catarina. Tá? Então, era um pouco disso que eu queria trazer para vocês, agradecer a oportunidade, e nós estamos à disposição. Obrigado.
Obrigado, secretário. Secretário adjunto do Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, Rodrigo Schnitzer, que nos deu aí a possibilidade de ouvi-lo. Para fazer a finalização, então, deste momento, eu convido a diretora, por favor, secretário, a diretora da CDL Uruguaiana, Luciane Lopes, para lhe entregar uma lembrança desse momento, da sua participação durante a primeira edição do Congresso Internacional de Desenvolvimento Econômico, o nosso CID. Por favor, aí sim, deixa o fundo. Chegando, então, ao final desta programação